arrebatamento é a única esperança para nós como igreja. A nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está no retorno e no aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Por isso, não coloque as suas expectativas nas pessoas, não coloque as suas expectativas nesse mundo, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz pelo maligno. O mundo, a cada dia, ele vai para mal a pior, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que estar no retorno de Jesus Cristo, porque Ele prometeu que voltaria para nos buscar. A palavra do Senhor lá em João, o próprio Senhor Jesus nos prometeu que em breve Ele virá para que onde Ele estiver, nós estejamos também. A vontade do Senhor é que nós, como igreja, estejamos com Ele no céu. E Ele nos prometeu, e nós sabemos que a palavra de Deus é viva e ela se cumprirá em breve. A palavra também do Senhor lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz o seguinte: porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará. Algo muito interessante que nós devemos analisar nesse versículo é que ele foi proferido há mais de 2000 anos atrás. Foi nos prometido que aquele que vem virá e não tardará. A Bíblia diz que ele não tardará. Imagine nos nossos dias. Isso foi proferido há mais de 2000 anos atrás. Imagine nos nossos dias. Isso significando que o Senhor, Ele não vai tardar. Ele virá no momento certo e na hora certa. É por isso que nós hoje, ansiando todos os dias fervorosamente, devemos espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos pregar, anunciar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que se preparem, aceitem-o depressa, aceitem-o como seu Senhor e Salvador, para que no dia que Ele vier, essas pessoas não fiquem de fora. É por isso que nós devemos nos intensificar mais, pregar o Evangelho, converter as pessoas, pregar as boas novas, falando de Jesus Cristo ao mundo, para aqueles que ainda não conhecem. Porque no mundo existem várias pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, nós devemos nos dispor com ousadia, nos dispor com o encargo de anunciar o Evangelho a todas as nações. Porque quanto mais nós anunciamos, nós apressamos a volta de Jesus Cristo. Percebe? Nós apressamos. Quanto mais nós falamos dele, mais nós apressamos o retorno dele. Amém? Quanto mais nós apressamos o retorno dele. Então, se nós de fato estamos apaixonados pela volta, nós vamos anunciar mais. Porque quanto nós anunciamos, nós estamos a apressar a volta dele. Porque há um número estabelecido de pessoas para serem salvos. Então, quanto mais nós pregamos, há muita possibilidade de várias pessoas se converterem, para que o retorno dele não demore tanto. Percebe? Porque muitas pessoas pensam que o Senhor está a demorar, Jesus Ele não vem. Algumas pessoas já perderam a esperança do retorno de Jesus Cristo. Mas não, nós não devemos perder a esperança. Essa esperança tem que arder em nossos corações, tem que arder todos os dias. Nós devemos alimentar essa chama pela volta do Senhor, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela não é mentirosa. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo virá, é que de fato Ele virá. Percebe? Porque o diabo ele, está a enganar as pessoas para que elas não acreditem que Jesus Cristo ele retornará. Percebe? Por isso que o arrebatamento é a grande esperança de nós como igreja. É a nossa grande esperança de que Cristo ele voltará. Ele foi ao Pai, mas nós cremos que Ele virá e nos buscará no arrebatamento. Nós cremos que Ele virá e estabelecerá o seu reino aqui na terra. A palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele nos exorta a aguardarmos a volta do Senhor. Percebe? Aqui Paulo encontrou, na igreja de Tessalônica, encontrou crentes que estavam já desistindo, estavam a perder a chama pela volta do Senhor.
Paulo vem para reavivar a chama em seus corações. Ele diz: consolai-vos uns aos outros nessa verdade em que Cristo voltará. Por isso que nós, como igreja, não devemos nos consolar uns aos outros. Porque dentro da igreja tem pessoas que já perderam a esperança de que Cristo voltará. Já perderam essa esperança. E o diabo, ele está enganando as pessoas para que elas não creem no retorno de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Jesus, ele voltará, ele retornará para nós, ele nos pegará no arrebatamento. Percebe? O diabo quer alimentar essa mentira na vida dos crentes para que eles nem fiquem desanimados, para que no dia do arrebatamento Cristo os encontre a dormir, não vigilantes. Percebe? Então, nós todos os dias devemos nos alimentar dessa verdade, de que Cristo voltará, para que Ele nos encontre vigilantes, para que Cristo nos encontre como pessoas que estão a vigiar, como as 5 virgens prudentes. Percebe? Nós não queremos ser aquelas virgens nécias que não guardaram azeite de sobra, que estavam a dormir. Não, nós queremos permanecer vigilantes, mas para isso é necessário que arda uma chama em seu coração, pela volta, pelo retorno de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz: porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará. O Senhor não tarda a sua promessa, que Cristo virá no tempo certo e na hora certa. Mas para nós apressarmos a volta de Cristo, é necessário nós espalharmos o Evangelho em todas as nações. Percebe? É necessário nós pregarmos sobre a justificação pela fé, que nossos pecados eles foram perdoados, tanto do passado, presente e futuro. Muitas pessoas no mundo necessitam de ouvir o Evangelho, necessitam de ter as suas vidas transformadas. Mas nós, como igreja, nós que ansiamos todos os dias, nós que cremos na volta de Jesus, nós vamos pregar o Evangelho a todas as nações. Percebe? Vamos espalhar o Evangelho em todas as nações para apressarmos a volta de Jesus. Porque eu creio que a volta de Jesus Cristo será nos nossos dias. Percebe? Será nos nossos dias. Então, nós agora não estamos à espera de vários sinais para acreditarmos que Cristo está às portas. Não. Todos os sinais para que o arrebatamento acontecesse já se cumpriram. A palavra de Deus, Jesus dá uma parábola da figueira, dizendo que quando a figueira florescer, nós saberemos que Ele está às portas. A figueira floresceu. A figueira, naquele contexto, estava a falar do povo de Israel. Jesus Cristo estava dizendo: quando o povo de Israel voltar para a sua terra, ser declarado como nação, aí ele voltaria. E nós vimos, Israel hoje é uma nação e eles estão voltando para a sua terra. O Senhor disse: essa geração que visse Israel voltar para a sua terra não passaria sem que o arrebatamento da igreja acontecesse. Ou seja, nós somos a geração que viu Israel se tornando uma nação. Nós somos a geração que viu Israel a voltar para a sua terra. Então o arrebatamento é para os nossos dias. A exortação hoje da palavra de Deus para nós como igreja é: não se distraia, vigie, se encha de Deus, se encha do Espírito, de azeite, permaneça vigilante, para que o Senhor não te encontre dormindo, para que o Senhor não te encontre distraído pelas coisas do mundo. Não se distraia pela internet, não se distraia com coisas desse mundo. A exortação de Deus para nós hoje é: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Ela havia se apegado com a cultura de Sodoma e Gomorra. Ela havia se apegado com as coisas de lá, de Sodoma e Gomorra. É por isso que quando os anjos vieram para aquela cidade para tirar Ló, ela olhou para trás. O olhar para trás ali nos ensina de se apegar com as coisas do mundo, não se querer se desfazer. Percebe? Não querer se desfazer. Então, hoje, em nome de Jesus, ao ouvir essa palavra, tu possas se desfazer com as coisas do mundo, mas se apegar com as coisas do céu. Não se apegue com as coisas desse mundo, para que naquele dia o Senhor te encontre vigilante. Amém?